Ideologias. É um fenômeno comum, para uma associação ou grupo ponerogênico, conter uma ideologia particular que sempre justifique suas atividades e forneça propaganda motivacional. Mesmo uma gangue de arruaceiros de curta duração tem sua própria ideologia melodramática e seu romantismo patológico. A natureza humana demanda que assuntos odiosos sejam envolvidos por uma mística supercompensatória, de forma a silenciar as consciências e ludibriar as faculdades críticas e conscientes, sejam elas as suas próprias ou as de outros. Se tais uniões ponerogênicas pudessem ser despidas de sua ideologia, nada permaneceria além da patologia psicológica e moral, nua e não atrativa. Tal despojamento provocaria, é claro, indignação moral, e não somente entre os membros da união. O fato é que mesmo as pessoas normais, que condenam esse tipo de união juntamente com suas ideologias, sentem-se ofendidas e privadas de alguma parte constitutiva do seu próprio romantismo, do seu modo de perceber a realidade, quando um grupo amplamente idealizado é exposto como pouco mais do que uma gangue de criminosos. Talvez até mesmo alguns dos leitores desse livro se ressentirão pelo autor despir o mal, de forma tão sem cerimônia, de todos os seus motivos literários. O trabalho de efetuar tal striptease pode assim se tornar bem mais difícil e perigoso do que se espera. Uma união ponerogênica primária é formada ao mesmo tempo que sua ideologia, talvez até um pouco antes. Uma pessoa normal percebe tal ideologia como sendo diferente do mundo dos conceitos humanos, obviamente sugestivo, e mesmo primitivamente cômico em um certo grau. Uma ideologia de uma associação ponerogênica secundária é formada por uma adaptação gradual da ideologia primária para outras funções e objetivos que são diferentes dos originalmente desenvolvidos. Um certo tipo de sobreposição ou esquizofrenia da ideologia acontece durante o processo de ponerização. A camada de fora, mais próxima do conteúdo original, é utilizada para propósitos de propaganda, especialmente em relação ao mundo exterior, embora possa também ser usada, em parte, internamente para desacreditar os membros do baixo escalão. A segunda camada é direcionada à elite sem problemas de compreensão, e mais hermética, geralmente composta pela introdução delicada de significados diferentes para os mesmos nomes. Uma vez que nomes idênticos significam conteúdos diferentes, dependendo da camada em questão, entender este jogo duplo de linguagem requer uma fluência simultânea nas duas linguagens. As pessoas medianas sucumbem às insinuações sugestivas da primeira camada por um longo período até que aprendam a entender a segunda da mesma forma. Qualquer pessoa com certos desvios psicológicos, especialmente se estiver utilizando a máscara da normalidade com a qual já estamos familiarizados, percebe imediatamente que a segunda camada é atrativa e significativa. Afinal de contas, ela foi construída por pessoas como ela. Compreender essa linguagem dupla é, portanto, uma tarefa incômoda, que provoca uma resistência psicológica perfeitamente compreensível. Essa mesma dualidade da linguagem, contudo, é um sintoma patognomônico, indicando que a união humana em questão está contaminada pelo processo ponerogênico em um grau avançado. Referência 62. Sintoma patognomônico, termo que significa sintoma característico da doença que está sendo discutida. A ideologia de uniões afetadas por tais degenerações tem certos fatores constantes em relação à sua qualidade, quantidade ou abrangência de ação, a saber, as motivações de um grupo injustiçado, um conserto radical do que está errado e os valores elevados dos indivíduos que se juntaram à organização. Essas motivações facilitam a sublimação dos sentimentos de ser diferente e injustiçado, causados pelas próprias falhas psicológicas do indivíduo em questão, e parece liberar o sujeito da necessidade de obedecer a princípios morais desconfortáveis. Um mundo cheio de injustiças reais e humilhações humanas torna-se favorável para a formação de uma ideologia contendo os elementos acima e uma união de seus conversos pode facilmente sucumbir para a degradação. Quando isso acontece, aquelas pessoas com a tendência a aceitar uma versão melhor da ideologia buscarão justificar tal dualidade ideológica. A ideologia do proletariado, que visava a reestruturação revolucionária do mundo, já estava contaminada pela anomalia esquizoide no entendimento e na confiança sobre a natureza humana. Não surpreende que ela tenha facilmente sucumbido a um processo típico de degeneração, a fim de nutrir e disfarçar um fenômeno macrosocial cuja essência básica é completamente diferente. Para referência futura, vamos nos lembrar, ideologias não necessitam de propagandistas.
Propagandistas necessitam de ideologias a fim de sujeitá-las aos seus próprios objetivos dissidentes. Por outro lado, o fato de que algumas ideologias degeneram juntamente com seu movimento social decorrente, sucumbindo mais tarde a essa esquizofrenia e servindo a objetivos que seus criadores teriam detestado, não as prova sem valor, falsas e falaciosas desde o início. Muito pelo contrário, parece mais que, sob certas condições históricas, a ideologia de qualquer movimento social, mesmo se for uma verdade sagrada, pode render frutos ao processo de ponerização. Uma dada ideologia pode conter pontos fracos, criados por erros de pensamento humano e pelas emoções envolvidas, ou pode ser, durante o curso de sua história, infiltrada por um material externo mais primitivo e que pode conter fatores ponerogênicos. Tal material destrói a homogeneidade interna de uma ideologia. A origem de tal infecção por material ideológico externo pode ser o sistema de regras sociais com suas leis e costumes baseadas em uma tradição mais primitiva ou um sistema de regras imperialista. É lógico que pode ser simplesmente outro movimento filosófico, frequentemente contaminado pelas excentricidades de seu fundador, que considera os fatos culpados por não se conformarem à sua construção dialética. O Império Romano, incluindo seu sistema legal e a parcimônia nos conceitos psicológicos, contaminou similarmente a ideia homogênea primária do cristianismo. O cristianismo teve que se adaptar à coexistência com um sistema social onde o dura lex se lex, ou seja, a lei é dura, mas é a lei, no lugar de um entendimento dos seres humanos, decidir o destino de uma pessoa. Isso levou então à corrupção da tentativa de atender aos objetivos do reino de Deus por meio dos métodos imperialistas romanos. Referência número 64, o símbolo das duas cidades, estabelecido por Santo Agostinho entre a esfera religiosa, a cidade de Deus, e esfera política, a cidade dos homens, tornou-se peculiar no desenvolvimento histórico do cristianismo, sobretudo na era romana. No entanto, sempre haverá uma tensão entre os dois reinos, o material e o espiritual, dualidade cujas raízes se encontram nos evangelhos. Ainda que a Igreja Católica tenha absorvido a cultura greco-romana e a transformado pela fé cristã, tal distinção entre o sagrado e o profano prevaleceu. No entanto, foi o ideal revolucionário, a partir do século XV, que pretendeu abolir esta distinção com a promessa de, por meio da ação política, remoldar a sociedade a fim de estabelecer uma espécie de cidade de Deus na Terra. Inaugura-se, então, a Era das Ideologias, que culmina numa espécie de idolatria ao Estado. Nota do tradutor. Quanto maior e mais verdadeira for a ideologia original, por mais tempo ela é capaz de nutrir e esconder da crítica humana esse fenômeno, que é o produto do processo degenerativo específico. Em uma ideologia grande e valiosa, o perigo para as pequenas mentes está oculto. Elas podem se tornar os fatores de tal degeneração primária, a qual abre a porta para a invasão dos fatores patológicos. Então, se temos a intenção de entender o processo de ponerização secundária e os tipos de associações humanas que sucumbem a ele, nós devemos ter um grande cuidado para separar a ideologia original de sua contrapartida, ou até mesmo de sua caricatura, criadas pelo processo ponerogênico. Abstraindo-nos de qualquer ideologia, devemos entender, por analogia, a essência do processo mesmo, que tem suas próprias causas etiológicas potencialmente presentes em todas as sociedades, assim como a patodinâmica comportamental característica. O processo de ponerização. A observação dos processos de ponerização de várias uniões humanas através da história leva facilmente à conclusão de que o passo inicial é uma distorção moral do conteúdo de ideias do grupo. Analisando a contaminação da ideologia de um grupo, nós notamos antes de tudo uma infiltração de conteúdos externos, simplistas e doutrinários, privando com isso de qualquer apoio saudável e da confiança na necessidade de entendimento da natureza humana. Isso abre o caminho para a invasão por fatores patológicos e para o papel ponerogênico de seus portadores. O exemplo do sistema legal romano face a face com o cristianismo nascente mencionado acima é um desses casos. A civilização imperial e legal romana foi excessivamente ligada à matéria e à lei, e criou um sistema legal que era muito rígido para acomodar qualquer aspecto real da vida psicológica e espiritual.
Esse elemento terreno estranho infiltrou o cristianismo e resultou na adoção de estratégias imperiais, pela Igreja Católica, para forçar seu sistema sobre os outros por meio da violência. Esse fato poderia justificar a convicção dos moralistas de que manter a disciplina ética e a pureza das ideias da união é uma proteção suficiente contra o descarrilamento ou um choque com um mundo de erros insuficientemente compreendido. Tal convicção atinge um ponerologista como uma simplificação unilateral de uma realidade eterna que é o mais complexa. Afinal de contas, o relaxamento dos controles éticos intelectuais é, algumas vezes, consequência de uma influência direta ou indireta dos fatores onipresentes decorrentes da existência de pessoas desviadas em qualquer grupo social, juntamente com algumas outras fraquezas humanas não patológicas. Em algum momento, durante a vida, todo organismo humano passa por períodos durante os quais a resistência psicológica e fisiológica decai, facilitando o desenvolvimento de infecções bacteriológicas internas. Da mesma forma, uma associação humana ou um movimento social passam por períodos de crise que enfraquecem sua coesão moral e ideativa. Isso pode ser causado por pressão da parte de outros grupos, por uma crise espiritual geral no ambiente ou pela intensificação de sua condição histérica. Assim como medidas sanitárias mais rigorosas são uma indicação médica óbvia para um organismo debilitado, o desenvolvimento do controle consciente sobre a atividade dos fatores patológicos é uma indicação ponerológica. Esse é um fator crucial para a prevenção de tragédias durante os períodos de crise moral da sociedade. Por séculos, indivíduos exibindo várias anomalias psicológicas tiveram a tendência de participar nas atividades das uniões humanas. Isso se tornou possível de um lado pelas fraquezas de tais grupos, isto é, por falha no conhecimento psicológico adequado, de outro porque as anomalias aprofundam as falhas morais e reprimem as possibilidades de utilizar um senso comum saudável e entender objetivamente os assuntos. Apesar das tragédias e infelicidades resultantes, a humanidade tem mostrado um certo progresso, especialmente na área cognitiva. Todavia, um ponerologista deve ser cuidadosamente otimista. Afinal de contas, ao detectar e descrever esses aspectos do processo de ponerização dos grupos humanos, que não puderam ser entendidos até recentemente, nós devemos estar habilitados para neutralizar tais processos mais cedo e de forma mais efetiva. Novamente, o conhecimento das variações psicológicas humanas em profundidade e amplitude é crucial. Qualquer grupo humano afetado pelo processo descrito aqui é caracterizado pela regressão crescente do senso comum natural e da habilidade de perceber a realidade psicológica. Qualquer pessoa que pense nos termos das categorias tradicionais deve considerar isso um exemplo de transformação de meias-verdades ou desenvolvimento de deficiências intelectuais e falhas morais. Uma análise ponerogênica desse processo, todavia, indica que há uma pressão sendo aplicada sobre a parte mais normal da associação por fatores patológicos presentes em certos indivíduos que foram autorizados a participar do grupo, porque a falta de bom conhecimento psicológico não determinou a sua exclusão. Então, sempre que observamos algum membro de um grupo sendo tratado sem distanciamento crítico, embora ele demonstre uma das anomalias psicológicas familiares para nós, e suas opiniões sendo tratadas no mínimo como iguais às das pessoas normais, embora elas sejam baseadas em uma visão das questões humanas caracteristicamente diferente, nós devemos concluir que esse grupo humano está afetado por um processo ponerogênico e, se medidas não forem tomadas, o processo continuará até a sua conclusão lógica. Devemos tratá-lo de acordo com o primeiro critério de ponerologia descrito anteriormente, que mantém sua validade independentemente das características qualitativas e quantitativas de tal união. A atrofia das faculdades críticas naturais com respeito a indivíduos patológicos se torna uma abertura para suas atividades e, ao mesmo tempo, um critério de reconhecimento da associação em questão como ponerogênica. Tal estado de coisas consiste simultaneamente em uma situação que está no limiar do consciente, em que se torna ainda mais fácil o dano adicional ao senso comum saudável e às faculdades morais críticas das pessoas. Uma vez que um grupo tem inalado uma dose suficiente de material patológico para dar origem à convicção de que essas pessoas não tão normais são gênios inigualáveis, inicia-se a sujeição dos membros mais normais a uma pressão caracterizada pelos elementos paramorais e paralógicos correspondentes. Para muitas pessoas tal pressão da opinião coletiva impõe um atributo de critério moral, para outros representa um tipo de terror psicológico muito mais difícil de suportar. O fenômeno de contra-seleção ocorre assim nesta fase da ponerização.
Os indivíduos com um senso de realidade psicológica mais normal saem, depois de entrarem em conflito com o grupo recém-modificado. Simultaneamente, os indivíduos com várias anomalias psicológicas juntam-se ao grupo e encontram facilmente um meio de vida ali. Aqueles sentem-se empurrados para posições contra-revolucionárias, e estes podem então retirar suas máscaras de sanidade, cada vez mais frequentemente. As pessoas que foram expulsas de uma associação ponerogênica por serem muito normais sofrem amargamente. Elas são incapazes de entender seu estado específico. Seu ideal, a razão pela qual se juntaram ao grupo, que constituiu uma parte do sentido da vida para elas, foi agora degradado, embora elas não possam encontrar uma base racional para esse fato. Elas se sentem enganadas, elas lutam contra demônios que não estão em posição de identificar. O fato é que suas personalidades já foram modificadas em uma certa extensão devido à saturação por material psicológico anormal, especialmente material psicopático. Elas caem facilmente no extremo oposto em tais casos, porque emoções não saudáveis dirigem suas decisões. O que elas precisam é de boa informação psicológica, a fim de encontrar o caminho da razão e da medida. Baseada em um entendimento ponerológico de sua condição, a psicoterapia pode fornecer resultados positivos rápidos. Contudo, se a união que elas deixaram está sucumbindo por uma ponerização profunda, uma ameaça paira sobre elas, elas podem se tornar objetos de vingança, já que traíram a ideologia magnificente. Esse é o período tempestuoso da ponerização de um grupo, seguido por uma certa estabilização em termos de conteúdo, estrutura e costumes. Medidas seletivas rigorosas, do tipo claramente psicológico, são aplicadas sobre novos membros. Da mesma forma, para excluir a possibilidade de ter as pessoas desviadas por seus desertores, os membros são observados e testados, com o objetivo de eliminar aqueles caracterizados por uma independência mental excessiva ou por uma normalidade psicológica. A nova função interna criada é algo comum um psicólogo e, sem dúvida nenhuma, obtém vantagens através do conhecimento psicológico coletado por psicopatas, já descrito anteriormente. Deve-se notar que algumas destas ações excludentes conduzidas por um grupo, em um processo de ponerização, deveriam ter sido tomadas contra os anormais pelo grupo ideológico em seu início. Medidas seletivas tão rigorosas, de tipo psicológico, tomadas por um grupo não são necessariamente um indicador de que o grupo é ponerogênico. Antes, deve-se examinar cuidadosamente no que a seleção psicológica está baseada. Se algum grupo busca evitar a ponerização, ele desejará excluir indivíduos com qualquer dependência psicológica em crenças subjetivas, ritos, rituais e drogas, e certamente aqueles indivíduos incapazes de analisar objetivamente seu próprio conteúdo psicológico interior, ou que rejeitam o processo de desintegração positiva. Em um grupo que está no processo de ponerização, propagandistas tomam conta da pureza ideológica. A posição do líder é relativamente segura. Indivíduos que manifestem dúvida ou crítica são sujeitos à condenação para a moral. Mantendo um estilo e uma dignidade superiores, o líder discute opiniões e intenções que são psicológica e moralmente patológicas. São eliminadas quaisquer conexões intelectuais que possam revelá-los tais como eles são, graças à substituição das premissas que operam no próprio processo subconsciente, na base de reflexos condicionados anteriores. Um observador objetivo pode comparar esse estado a um outro em que os internos de um manicômio assumem a operação da instituição. A associação entra em um estado no qual todos vestiram a máscara da normalidade ostensiva. No próximo capítulo, nós chamaremos esse estado de fase dissimulativa, em relação aos fenômenos ponerogênicos macrosociais. Observar o estado apropriado correspondente ao primeiro critério ponerogênico, a atrofia das faculdades críticas naturais com respeito a indivíduos patológicos, requer habilidade psicológica e conhecimento factual específico. O segundo, uma fase mais estável, pode ser percebido tanto por uma pessoa de raciocínio mediano, como pela opinião pública, em muitas sociedades. A interpretação imposta, contudo, é unilateralmente moralista ou sociológica, ao mesmo tempo que passa um sentimento característico de deficiência em relação à possibilidade de ambos entenderem o fenômeno e neutralizarem a disseminação desse mal. Contudo, nessa fase, uma minoria dos grupos sociais tende a considerar tal associação ponerogênica compreensível dentro das categorias da sua própria visão de mundo, e a camada externa de difusão da ideologia como uma doutrina aceitável para eles. Quanto mais primitiva for a sociedade em questão,
E quanto mais distante for o contato direto com a união afetada por esse estado patológico, mais numerosas serão essas minorias. Esse mesmo período, durante o qual os costumes da união se tornam um pouco mais amenos, representa simultaneamente o período de atividade expansionista mais intensiva. Esse período pode durar bastante, mas não para sempre. Internamente, o grupo vai se tornando progressivamente mais patológico, mostrando finalmente suas verdadeiras bandeiras qualitativas, já que suas atividades se tornam ainda mais grosseiras. Nesse ponto, uma sociedade de pessoas normais pode facilmente ameaçar as associações ponerológicas, mesmo no nível macrosocial. Os fenômenos macrosociais. Quando um processo ponerogênico circunda a classe dominante inteira de uma sociedade, ou de uma nação, ou quando a oposição das pessoas normais é reprimida, como resultado de uma característica massiva do fenômeno ou pelo uso de meios de propaganda e coação física, incluindo a censura, nós estamos lidando com um fenômeno ponerológico macrosocial. Em tal caso, no entanto, uma tragédia da sociedade, muitas vezes associada com a do próprio sofrimento do pesquisador, abre-se diante dele um volume inteiro de conhecimento ponerológico, onde tudo sobre as leis que regem tal processo pode ser encontrado, desde que ele seja simplesmente capaz de se familiarizar em tempo com sua linguagem natural e sua gramática diferente. Os estudos da gênese do mal que estão baseados na observação de pequenos grupos de pessoas podem indicar os detalhes dessas leis para nós. Contudo, deve-se levar em conta que eles apresentam uma imagem distorcida, dependente de várias condições ambientais, que por sua vez são dependentes do período histórico em questão. Esse é o pano de fundo dos fenômenos observados. Apesar disso, tais observações podem nos capacitar a arriscar uma hipótese no sentido de que as leis gerais da ponerogênese podem ser no mínimo análogas, independentemente da quantidade e da abrangência do fenômeno no tempo e no espaço. Elas não permitem, no entanto, a verificação de tal hipótese. Ao estudar um fenômeno macrosocial, podemos obter tanto dados quantitativos como qualitativos, índices de correlação estatística e outras observações com tanta precisão quanto seja permitido pelo estado da arte na ciência, pelas metodologias de pesquisa e pela situação obviamente muito difícil do observador. Nós podemos, então, utilizar o método clássico, arriscar uma hipótese e procurar ativamente por fatos que possam falseá-la. A regularidade causal generalizada dos processos ponerogênicos seria então confirmada dentro dos limites das possibilidades acima mencionadas. Isto é, de fato, o que o autor e seus colegas resolveram fazer. É impressionante como, de uma forma ordenada, a regularidade causal dos processos ponerogênicos observada em pequenos grupos governa esse fenômeno macrosocial. A compreensão do fenômeno assim adquirida pode servir como base para predizer seu desenvolvimento futuro, a ser verificado com o tempo. É pela observação de perto e de forma cuidadosa, e só depois de algum tempo, que nos tornamos cientes de que o colosso tem, afinal, um calcanhar de Aquiles. O estudo dos fenômenos ponerogênicos macrosociais encontra problemas óbvios. Seu período de gênese, duração e decaimento é várias vezes maior do que o tempo de atividade científica do pesquisador. Simultaneamente, existem outras transformações na história, nos costumes, na economia e na tecnologia. Contudo, as dificuldades enfrentadas na abstração dos sintomas apropriados não precisa ser insuperável, uma vez que os nossos critérios são baseados em fenômenos eternos sujeitos a transformações relativamente limitadas no tempo. A interpretação tradicional dessas grandes doenças históricas já ensinou aos historiadores a distinguir duas fases. A primeira é representada por um período de crise espiritual na sociedade, que a historiografia associa ao esgotamento dos valores morais, religiosos e ideativos, que até então alimentavam a sociedade em questão. O egoísmo aumenta entre os indivíduos e os grupos sociais, e as ligações entre a obrigação moral e as conexões sociais parecem se afrouxar. Assuntos sem importância, em seguida, dominam as mentes humanas em tal extensão que não há espaço sobrando para pensar sobre assuntos públicos ou para um sentimento de comprometimento com o futuro.
Uma atrofia da hierarquia de valores no pensamento dos indivíduos e das sociedades é também uma indicação disso, algo que tem sido descrito tanto em monografias historiográficas como em artigos de psiquiatria. O governo do país é finalmente paralisado, impotente frente aos problemas que poderiam ser resolvidos sem grande dificuldade sob outras circunstâncias. Vamos associar tais períodos de crise com a fase familiar da esterilização social. Referência 65, Sorokin, Pitirim. 1941, Social and Cultural Dynamics, Volume 4, Basic Problems, Principles and Methods, New York, American Book Company. Sorokin, Pitirim. 1957. Social and Cultural Dynamics, One Volume Revision. Boston, Porter Sargent. Simonton, Deanclete. 1976. 2 Sorokins Data Support History. A Study of Generational Fluctuations in Philosophical Beliefs. Journal for Scientific Study of Religion 15, 187 a 198. A próxima fase é marcada por tragédias sangrentas, revoluções, guerras e quedas de impérios. As deliberações dos historiadores ou dos moralistas sobre essas ocorrências sempre deixam atrás de si um certo sentimento de deficiência em relação à possibilidade de perceber certos fatores psicológicos discerníveis dentro da natureza dos fenômenos. A essência desses fatores permanece fora do escopo de suas experiências científicas. Um historiador que observe essas grandes doenças históricas é impressionado, antes de tudo, pelas suas similaridades, esquecendo-se facilmente de que todas as doenças têm muitos sintomas em comum, porque elas são estados de ausência de saúde. Um ponerologista que pensa em termos naturalistas tende a duvidar que estejamos lidando com um tipo somente de doença social, levando, através disso, a certas diferenciações nas formas relacionadas às condições etnológicas e históricas. Diferenciar a essência de tais estados é mais apropriado aos modelos racionais das ciências naturais, com os quais estamos familiarizados. As condições complexas da vida social, contudo, impossibilitam o uso do método de distinção, que é similar ao critério etiológico na medicina. Qualitativamente falando, os fenômenos se tornam sobrepostos no tempo, condicionando um ao outro e se transformando constantemente. Nós devemos, então, dar preferência ao uso de certos modelos abstratos, parecidos com aqueles utilizados para analisar os estados neuróticos dos seres humanos. Governados por esse tipo de raciocínio, vamos tentar diferenciar dois estados patológicos das sociedades. Suas essências e conteúdos parecem suficientemente diferentes, mas eles podem operar em sequência, de tal modo que o primeiro abre a porta para o segundo. O primeiro estado já foi resumido no capítulo do ciclo de histeria. Nós devemos provar um certo número de outros detalhes psicológicos aqui. O próximo capítulo será dedicado ao segundo estado patológico, para o qual eu adotei a denominação de patocracia. Antes de começarmos o capítulo Estados de Esterilização Social, vamos conhecer rapidamente o que vem a ser histeria. O que é a histeria? Foi descrita inicialmente em mulheres, na Grécia Antiga, quando se atribuiu sintomas histéricos a movimentos migratórios do útero no corpo feminino, em busca de umidade. Em 1801, foi cunhado, como termo médico, em latim, o substantivo abstrato histera, útero, em grego. Do proto-indo-europeu ditero, variante de udero, abdômen, útero, estômago. Originalmente definido como uma condição neurótica peculiar às mulheres, já que ligada ao útero, hoje não há dúvidas de que atinge também os homens. Como substantivo abstrato, indicando o senso geral de emoção ou emoção insalubre, surgiu em 1839. Estados de esterilização social. Quando lemos com atenção descrições científicas ou literárias dos fenômenos de histeria, como aqueles ocorridos na Europa no último quarto de século que precedeu a Primeira Guerra Mundial, uma pessoa não especialista pode ter a impressão que esse foi um caso individual ou endêmico, particularmente entre as mulheres. A natureza contagiosa dos estados de histeria, contudo, já foi descoberta e descrita por Jean-Martin Charcot.
Referência 66. Jean-Martin Charcot, 1825 a 1893, um dos mais famosos psiquiatras franceses do final do século XIX. Foi um dos fundadores da neurologia moderna. Nota do tradutor. É praticamente impossível para a histeria se manifestar como um fenômeno individual, uma vez que é contagiosa por meio de ressonância, identificação e imitação psicológicas. Cada ser humano tem uma predisposição para essa malformação da personalidade, embora em graus variados. Todavia, ela é normalmente superada pela educação e pela autoeducação, que são responsáveis pelo pensamento correto e pela autodisciplina emocional. Durante os tempos felizes de paz, dependendo das injustiças sociais, as crianças das classes privilegiadas aprendem a reprimir do seu campo de consciência as ideias desconfortáveis que sugerem que elas e seus pais estão se beneficiando da injustiça cometida contra os outros. Tais pessoas jovens aprendem a desqualificar e menosprezar os valores morais e mentais de qualquer pessoa cujo trabalho elas estejam usando para obter vantagens. As mentes jovens, então, ingerem hábitos de seleção e substituição de informações no subconsciente, que levam a uma economia histérico-conversiva de raciocínio. Eles crescem para serem adultos um tanto quanto histéricos que, pelos meios descritos acima, transmitem sua histeria para a próxima geração, que então desenvolve essas características em um grau ainda maior. Os modelos histéricos por experiência e comportamento crescem e se espalham para baixo a partir das classes privilegiadas, até cruzar as fronteiras do primeiro critério da ponerologia, a atrofia das faculdades críticas naturais com respeito aos indivíduos patológicos. Quando os hábitos de seleção e substituição subconsciente de dados se espalham no nível macrosocial, uma sociedade tende a desenvolver o desprezo pela crítica factual e humilhar qualquer um que soe o alarme. O desprezo também é mostrado por outras nações que têm mantido modelos de pensamento normal e por suas opiniões. O pensamento egotista amedrontador é consumado pela sociedade mesmo e por seus processos de pensamento conversivo. Isso torna óbvia a necessidade de censura da imprensa, teatro ou televisão, uma vez que o censor patologicamente hipersensível vive dentro dos cidadãos mesmos. Quando três egos governam, egoísmo, egotismo e egocentrismo, o sentimento de conexão social e de responsabilidade em relação aos outros desaparece, e a sociedade em questão divide-se em grupos ainda mais hostis uns aos outros. Quando o ambiente histérico não consegue mais diferenciar as opiniões das pessoas limitadas, quase não normais, das opiniões de pessoas normais, pessoas racionais, abre-se uma porta para que a ativação dos fatores patológicos de várias naturezas entre em cena. Os indivíduos que nós já encontramos, que são governados por uma visão patológica da realidade e por objetivos anormais causados por sua natureza diferente, são capazes de desenvolver suas atividades em tais condições. Se uma dada sociedade não consegue superar o estado de histerização sob circunstâncias políticas e etnológicas, o resultado pode então ser uma grande tragédia sangrenta. Uma variação de tal tragédia pode ser a patocracia. Desta forma, contratempos menores em termos de fracassos políticos ou derrotas militares podem ser um aviso da ocorrência de tal situação, que pode se tornar uma benção disfarçada se apropriadamente compreendido, e se for permitido que se torne um fator na regeneração dos costumes e das estruturas de pensamento normais da sociedade. O conselho mais valioso que um ponerologista pode oferecer sob tais circunstâncias é que a sociedade se aproveite da assistência da ciência moderna, tirando vantagem particular dos dados obtidos do último grande aumento de histeria na Europa. Uma resistência maior à histerização caracteriza aqueles grupos sociais que ganham pão de cada dia pelo esforço diário, e nos quais os aspectos práticos da vida cotidiana forçam a mente a pensar com bom senso e a refletir sobre generalidades. Por exemplo, os camponeses continuam a ver os costumes histéricos das classes mais prósperas através da sua própria percepção simples da realidade psicológica e do seu senso de humor. Costumes parecidos da parte da burguesia predispõem os trabalhadores para a crítica amarga e para o ódio revolucionário. Ancoradas em termos econômicos, ideológicos ou políticos, a crítica e as demandas desses grupos sociais sempre contêm um componente de motivação psicológica, moral e antihistérica. Por essa razão, é mais apropriado considerar essas demandas com deliberação e levar em conta os sentimentos dessas classes. Por outro lado, resultados trágicos podem derivar de uma ação impensada, que pavimenta o caminho para os propagandistas se fazerem ouvidos.
Ponerologia. A ponerologia utiliza o progresso científico das últimas décadas, especialmente nos ramos da biologia, psicopatologia e psicologia clínica. Ela esclarece as ligações causais desconhecidas e analisa os processos de gênese do mal, sem ignorar os fatores que têm sido até agora subestimados. Com o lançamento dessa nova disciplina, o autor utilizou também a sua experiência profissional nessas áreas e os resultados da sua própria pesquisa recente. Uma abordagem ponerológica facilita o entendimento de algumas das dificuldades mais dramáticas da humanidade tanto no nível macrosocial como na escala humana individual. Essa nova disciplina tornará possível alcançar soluções teóricas, no início, e depois soluções práticas para problemas que estamos tentando resolver por meios tradicionais ineficazes, que resultam em sentimentos de desamparo em relação ao fluxo da história. Esses meios são baseados em conceitos historiográficos e em atitudes excessivamente moralistas, que os fazem supervalorizar a força como meio de neutralização do mal. A ponerologia pode ajudar a equalizar tal unilateralidade por meio do pensamento naturalista moderno, complementando nossa compreensão das causas e da gênese do mal com os elementos necessários à construção de uma base mais estável para a inibição prática dos processos de ponerogênese e para a neutralização de seus resultados. A atividade sinergética de várias medidas que visam o mesmo objetivo valioso, assim como no tratamento de uma pessoa doente, geralmente produz efeitos melhores do que o mero somatório dos fatores envolvidos. Na construção de uma segunda opção para as atividades de esforço moralista de até então, a ponerologia tornará possível atingir resultados que são também melhores que o somatório de seus efeitos úteis. Pelo reforço da confiança nos valores morais familiares será possível responder muitas questões até aqui não respondidas e utilizar meios não utilizados até agora, especialmente em uma escala social maior. As sociedades têm o direito de se defender contra qualquer mal que as esteja rondando e amedrontando. Os governos nacionais são obrigados a utilizar os meios eficientes para esse propósito, da forma mais competente possível. A menos, é claro, que o governo seja ele mesmo o mal que ameace e assedie as pessoas. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2, texto da Bíblia da CNBB, nota do tradutor. A fim de cumprir essa função essencial, as nações utilizam obviamente as informações disponíveis no momento, numa determinada civilização, relacionadas à natureza e à gênese do mal, bem como quaisquer outros meios que elas possam reunir. A sobrevivência da sociedade deve ser protegida, mas o abuso de poder e as degenerações sádicas vêm sobre todos muito facilmente. Nós temos, agora, dúvidas morais e racionais sobre a compreensão e a neutralização do mal nas gerações anteriores. Uma simples observação da história justifica isso. O desenvolvimento da opinião geral nas sociedades livres requer que medidas de repressão ao mal sejam humanizadas e limitadas, de forma que se estabeleçam limites contra um possível abuso. Isso parece acontecer devido ao fato de que os indivíduos moralmente sensíveis querem proteger suas personalidades e as personalidades de seus filhos da influência destrutiva transmitida pela consciência de que a punição severa, especialmente a pena de morte, continua sendo aplicada. E é assim que os métodos de neutralização do mal estão sendo mitigados em sua severidade, ao mesmo tempo em que métodos efetivos para proteger os cidadãos contra o nascimento do mal e da força não estão sendo indicados. Isso cria uma lacuna, que sempre se amplia, entre a necessidade de ações contrárias ao mal e os meios que se tem à disposição. Como resultado, muitos tipos de maldade podem se desenvolver em cada escala social. Sob tais circunstâncias, é compreensível que algumas vozes clamem pelo retorno dos antigos métodos mão de ferro, tão inimigos do desenvolvimento do pensamento humano. A ponerologia estuda a natureza do mal e os processos complexos de sua gênese, e com isso abre novos caminhos para combatê-lo. Ela aponta que o mal tem certas fraquezas em sua estrutura e gênese que podem ser exploradas para inibir seu desenvolvimento, bem como para eliminar rapidamente os frutos de tal desenvolvimento. Se a atividade ponerogênica dos fatores patológicos, indivíduos com anomalias e suas atividades, é sujeita aos controles conscientes de natureza científica, individual e social, nós podemos neutralizar o mal com semelhante eficiência, através do clamor persistente pelo respeito aos valores morais. O método antigo e esse completamente novo podem então ser combinados para produzir resultados mais favoráveis do que a soma aritmética dos dois. A ponerologia também leva às possibilidades de um comportamento profilático do mal nos níveis individual, social e macrosocial.
Essa nova abordagem deve capacitar as sociedades a se sentirem seguras novamente, tanto das ameaças internas quanto das de escala internacional. Os métodos de neutralização do mal que são condicionados pelas causas, apoiados pelo progresso científico sempre crescente, serão certamente muito mais complexos, uma vez que a natureza e a gênese do mal são complexas. Qualquer relação alegadamente moderada entre o crime de uma pessoa e a punição empreendida é um resíduo do pensamento arcaico, algo ainda mais difícil de compreender. Por isso é que nosso tempo demanda que desenvolvamos posteriormente a disciplina aqui iniciada e empreendamos uma pesquisa detalhada, especialmente em relação à natureza de muitos fatores patológicos que fazem parte dessa ponerogênese. Uma leitura apropriadamente ponerológica da história é uma condição essencial para o entendimento dos fenômenos ponerogênicos macrosociais, cuja duração excede as possibilidades de observação de uma única pessoa. O autor utilizou esse método no próximo capítulo, reconstruindo a fase onde os fatores caracteropáticos dominaram o período inicial de criação da patocracia. Ao ensinar-nos sobre as causas e a gênese do mal, a ponerologia mal fala sobre culpa humana. Por isso, ela não resolve o problema perene da responsabilidade humana, embora realmente irradie uma luz adicional no lado das causas. Nós nos tornamos cientes de quão pouco compreendemos desta área e quanto ainda permanece para ser pesquisado, nessa tentativa de corrigir nossa compreensão das causas complexas dos fenômenos e reconhecer uma maior dependência individual na operação de fatores externos. Nesse ponto, qualquer julgamento moral sobre outra pessoa ou sobre seu merecimento de culpa pode nos atingir, por estar baseado principalmente em respostas emocionais e em séculos de tradição antiga. Nós temos o direito e o dever de julgar criticamente nosso próprio comportamento e os valores morais de nossas motivações. Isso é condicionado pela nossa consciência, um fenômeno tão onipresente como incompreensível dentro dos limites do pensamento naturalista. Mesmo se estivermos equipados com todas as realizações presentes e futuras da ponerologia, será que algum dia estaremos em posição de abstrair e avaliar a culpa individual de outra pessoa? Em termos teóricos, isso parece bastante duvidoso. Em termos práticos, bastante desnecessário. Se nos abstivermos consistentemente de fazer julgamentos morais de outras pessoas, nós transferiremos nossa atenção para o rastreamento dos processos causais que são responsáveis por condicionar o comportamento de outra pessoa ou de uma sociedade. Isso aprimorará nossas perspectivas de higiene mental apropriada e nossa capacidade de apreender a realidade psicológica. Tais contenções também nos capacitarão a evitar um erro que envenena todas as mentes e a umas muito efetivamente, a saber, o de sobrepor uma interpretação moralista sobre a atividade dos fatores patológicos. Nós também evitaremos embaraços emocionais e teremos um controle melhor sobre o nosso egotismo e egocentrismo, facilitando assim a análise objetiva dos fenômenos. Se tal atitude atinge alguns leitores como se estivessem próximos da indiferença moral, nós devemos reiterar que o método exemplificado aqui, de análise do mal e de sua gênese, dá origem a um novo tipo de distância equilibrada das suas tentações, assim como motiva possibilidades teóricas e práticas adicionais para reagir contra ele. Nós devemos também refletir sobre a surpreendente e evidente convergência entre as conclusões que podemos derivar dessa análise dos fenômenos e certas ideias de filósofos antigos, a qual está bem estabelecida na Bíblia: não julguem, e vocês não serão julgados. De fato, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem, e serão medidos com a mesma medida com que vocês medirem. Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 2. Texto da Bíblia da CNBB, nota do tradutor. Esses valores, infelizmente ofuscados com frequência pelas necessidades imediatas do governo, bem como pela atividade de nossos reflexos emocionais e instintivos, os quais nos incitam à vingança e à punição dos outros, finalmente encontram uma justificativa, ao menos parcialmente racional, nessa nova ciência. Colocar na prática esse entendimento e comportamento rigorosos pode somente confirmar esses valores de um modo mais eficiente e mais evidente. Essa nova disciplina pode ser aplicável a muitas esferas da vida. O autor utilizou dessas realizações e testou seus valores práticos no decorrer da psicoterapia individual aplicada a seus pacientes. Como resultado, suas personalidades e futuros foram rearranjados de um modo mais favorável do que se ele estivesse baseado em seus conhecimentos anteriores. Tendo em conta a natureza excepcional de nossa época,
quando mobilizações multifacetadas de valores morais e mentais devem ser efetivadas para neutralizar o mal que ameaça o mundo. Nos próximos capítulos o autor sugerirá a adoção de apenas uma atitude, cujo resultado final deve ser um ato de perdão, nunca visto até então na história. Tenhamos também em mente que entender e perdoar não exclui a correção de condições e a tomada de medidas profiláticas. Desatar o inogódio dos tempos presentes, composto de fenômenos patológicos macrosociais que ameaçam nosso futuro, pode parecer impossível sem o desenvolvimento e a utilização dessa nova disciplina. Esse nó não pode mais ser cortado com uma espada. Um psicólogo não pode se dar ao luxo de ser impaciente como Alexandre, o Grande. É por isso que descrevemos aqui esta disciplina dentro de 3 características indispensáveis: abrangência, adaptação e seleção de dados, para possibilitar o esclarecimento dos problemas que serão discutidos posteriormente neste livro. Talvez no futuro tornará possível elaborar um trabalho teórico geral,